todos, eu sou Ana Amélia Rosa, associada ao Rotaract Clube de Aparecida do Taboado e Rotary Clube de Aparecida do Taboado, distrito 4470. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre resolução de conflitos dentro dos nossos clubes de Rotaract. Então eu quero começar desmistificando o conflito. Porque quando a gente pensa nessa palavra, na nossa mente já vem coisas negativas, brigas, discussões. E o conflito ele é um choque de ideias, um impacto, mas que pode ser positivo, dependendo de como a gente vai gerenciar esse conflito. Eu gosto sempre de falar que um clube é composto por pessoas diferentes, com vivências, experiências, ideias diferentes. Então, o conflito é inevitável. Vão acontecer choques de ideias, impactos diante de tanta diversidade. E diante disso, eu também quero dizer que o intuito desse vídeo não é entregar uma receita pronta, uma receita específica de como gerenciar esses conflitos, mas trazer algumas reflexões para facilitar esse processo e torná-lo um momento de aprendizado. Afinal, desenvolver conflitos é um dos ingredientes mais importantes para o desenvolvimento do time. E é justamente trazendo essa já reflexão inicial que a gente pode definir que o conflito é um impacto que indica que algo deve ser mudado. Então, ele é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Para a gente conseguir enxergar esses conflitos de cima e ter uma visão ampla para gerenciá-los de uma melhor forma, nós vamos precisar de algumas habilidades. E hoje nós vamos falar de 3 dessas habilidades. E são 3 habilidades interpessoais. Nós temos habilidades técnicas necessárias dentro do clube, elaborar uma ata, organizar um fluxo de caixa, mas a gente tem falado muito ultimamente sobre habilidades interpessoais, que são cada vez mais necessárias, principalmente com o desenvolvimento da tecnologia, da inteligência artificial, porque habilidades interpessoais são só nossas, né? São características que nos tornam humanos. Então, nós vamos falar hoje de 3 habilidades importantíssimas para resolução de conflitos. A primeira dessas habilidades é o perfil comportamental. É a gente saber diferenciar, a gente entender que cada pessoa tem um perfil comportamental diferente. É um modelo mental, é como nós nos comportamos nas diferentes áreas da nossa vida, como nós captamos a informação do meio e como nós expressamos as nossas opiniões, sentimentos e ideias. E existem diversas formas de avaliar o perfil comportamental, diversas linhas de pensamento que classificam esses perfis de diferentes formas. E o nosso foco aqui não é fazer uma análise detalhada de cada associado, é apenas ter um olhar atento para os pontos fortes e pontos de melhorias de cada um. Então, a gente não vai escolher uma das linhas de pesquisa sobre o perfil comportamental e realizar uma pesquisa dentro dos nossos clubes. Mas aqui a gente vai poder refletir sobre características importantes que muitas vezes pode parecer óbvio, mas a gente não olha para isso diante de um conflito ou diante de uma divisão de tarefas, por exemplo. Então, quando a gente vai, por exemplo, dividir as tarefas de um projeto, nós podemos designar tarefas que não são compatíveis com o perfil daquele associado. E isso pode acabar gerando algum conflito se não for bem direcionado, né? Então, como eu disse que nosso intuito aqui não é fazer essa análise detalhada, mas é a gente notar que nós temos no clube pessoas que têm um perfil mais comunicadores, são pessoas extrovertidas, falantes, pessoas que estão sempre pegando a palavra, pessoas que estão sempre dando ideias. Nós temos pessoas que são executoras, que são proativas, estão sempre à frente, fazem o que precisam ser feito. Nós temos pessoas que são planejadoras, que são mais atentas aos detalhes, cuidadosas. Temos pessoas que são mais analistas, que estão sempre mais observando, mais introspectiva, não fazem tanto uso da palavra. Então, basta esse olhar geral para a gente entender o perfil dos nossos companheiros de clube, o perfil de agir de cada um, para que a gente possa trazer isso e usar isso a nosso favor. Claro que
nós, dentro de Rotaract, nós falamos muito em desenvolver habilidades. Então, não é porque um companheiro que é comunicador, ele é bastante falante, sempre vai ter a função de, por exemplo, conversar com empresas para buscar parcerias. Não é esse o nosso foco. A gente está aqui para desenvolver, mas ter consciência disso, trazer luz para isso, nos permite usar isso como uma ferramenta de desenvolvimento de fato e não gerar um conflito. Então, se eu tenho um companheiro que não tem tanta habilidade com escrita e ele vai ficar responsável por escrever o projeto, que isso seja uma ferramenta para de fato aquele companheiro desenvolver um ponto que não é tão forte nele e não que isso gere um conflito. A segunda habilidade é muito importante na resolução de conflitos, é a comunicação. E o Rotaract sempre teve a comunicação como uma de suas principais pautas. Mas a comunicação é tão ampla, a gente pode falar dela com tantos focos. A gente pode falar dela sobre oratória, sobre comunicação para vendas, a gente pode falar sobre comunicação não violenta. E aqui o nosso foco vai ser uma comunicação com foco no resultado, uma comunicação para resolver os conflitos. Quando nós estamos em um conflito e estamos ali em uma discussão, em uma conversa para resolver um impacto, normalmente a nossa comunicação ela tem dois intuitos. Um deles é medir força, é provar que o nosso ponto de vista é mais forte que o da outra pessoa, é provar que nós estamos certos, provar que as pessoas estão do nosso lado. E a outra tendência que nós temos é de convencimento, é de tentar convencer o outro lado de que o nosso ponto de vista é melhor, de que a nossa ideia é melhor e deve ser escolhida. Com essas duas formas, medindo força e tentando convencer o outro lado, dificilmente a gente vai chegar em um ponto comum que seja bacana para todos os lados. Por quê? Pode até acontecer de um dos lados ceder a essa discussão, ceder a esse conflito, mas não vai ser um resultado benéfico, porque essa pessoa não vai se sentir contemplada, ouvida, né? Então, nossa comunicação, ela tem sempre que focar em um resultado benéfico para todas as partes. Por isso, a nossa comunicação, ela deve ter foco, clareza, escuta ativa e ausência de julgamentos. Foco e clareza são importantes para a mensagem que a gente quer passar, ela realmente seja entendida. Para que tudo que a gente, todas as ideias que estão sendo discutidas ali naquele conflito, ele tenha um objetivo e que por isso é importante o foco, que o objetivo seja realmente solucionar o conflito e chegar em uma decisão coletiva. A escuta ativa é muito importante e em algum conflito acontece muito que a gente não tenha, que a gente simplesmente não escute o que a outra pessoa está dizendo. Principalmente porque acontece muito, quando a outra pessoa tá falando, a gente já tá pensando no que a gente vai responder, no porquê que aquilo que a pessoa tá falando é errado, por que eu não concordo com aquilo, então a gente já tá elaborando a nossa fala enquanto a outra pessoa tá falando. A gente não tá, de fato, ouvindo na essência o que aquela pessoa tem a dizer. Então a gente treinar essa escutativa é extremamente importante para a resolução de conflitos, para que a gente também seja ouvido na essência. E a ausência de julgamentos, claro, ela é muito importante também quando nós estamos conversando, estamos buscando um ponto comum, porque nós temos a tendência de generalizar, de buscar acontecimentos passados, possíveis acontecimentos futuros, para incluir nos nossos argumentos, no nosso ponto de vista. Então, se eu estou discutindo uma ideia com um companheiro, se eu estou resolvendo um conflito atual no clube, é importante que eu não tenha julgamentos perante aquela ideia, perante ao que o outro companheiro está dizendo. E sim que eu esteja apenas escutando o que ele tem a dizer. Ainda dentro da comunicação, é muito importante a gente falar da diferença entre o que eu digo e como eu digo. É aquela história de que eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende, ela é um pouco equivocada, porque sim, nós somos responsáveis também pelo que o outro entende, porque
não só o que eu digo é importante, principalmente um conflito. O como eu digo é quase mais importante do que o que eu digo, né? Principalmente se tratando dos nossos clubes, onde nós temos atividades diárias e acontecimentos ali na nossa rotina que às vezes exigem mais atenção ao como eu digo. Se eu tenho um conflito de atraso nas reuniões, o como eu digo, o como eu converso com os companheiros sobre isso é muitíssimo importante, tanto quanto o que eu vou dizer para solucionar esse conflito. E entendendo isso, a gente também vai entender a importância de diferenciar o que o outro diz do que o outro quer dizer. Principalmente assim, estamos falando de conflito, onde nós estamos em uma situação de defesa, às vezes em uma situação de ataque, dependendo de onde esse conflito chegou e de como ele foi gerenciado até agora. Então, nós tendemos também a ouvir não o que o outro está dizendo, e sim o que a gente quer ouvir, o que a gente quer que o outro diga, ou o que a gente imagina que o outro quis dizer. Então, é muito importante a gente ter essa atenção, o que o outro diz, o que o outro quis dizer, o que eu digo, como eu digo, o que eu quero dizer. É importante a gente ter essa atenção na comunicação, na resolução de conflitos, porque dessa forma a gente vai conseguir, principalmente sendo mediadores de um conflito, a gente vai conseguir mapear todos os fatos do conflito. Né? Aconteceu uma situação indesejada. Então, a gente vai conseguir, com uma comunicação com foco, clareza, escutativa e ausência de julgamentos, mapear os fatos individualmente e chegar a uma decisão coletiva, com bem-estar coletivo. Então, lembremos sempre, comunicação com foco, clareza, escutativa e ausência de julgamentos. Dessa forma, a gente vai conseguir chegar em uma decisão benéfica para todos os interessados, como traz a nossa prova quádrupla. E a última habilidade interpessoal que eu gostaria de trazer, importantíssima para a resolução de conflitos e para tudo na nossa vida, é a empatia. A gente tem falado muito sobre empatia, ouvido falar muito, até parece clichê, mas é sempre importante trazer. E a empatia, ela é além de se colocar no lugar do outro, ela é a demonstração disso. Não basta eu entender a dor do outro e me colocar no lugar dele se eu não consigo demonstrar isso de uma forma efetiva. Então, ela vem trazendo a empatia agora, para finalizar, ela traz todas as informações que a gente falou hoje, e principalmente trazendo a parte que as pessoas são diferentes, que a gente falou lá no início. Cada pessoa tem um perfil diferente, uma vivência diferente. Então, aquela regra, faça aos outros o que gostariam que fizessem com você, esquece, tá errada, né? É equivocada. As pessoas são diferentes. Eu não posso fazer ao outro o que eu gostaria que fizessem comigo, porque eu sou diferente do outro. Então, nesse processo de tudo que a gente falou sobre a comunicação, a escuta ativa, sobre a ausência de julgamentos, a gente vai conseguir enxergar o outro, o que o outro realmente tem a dizer, qual é o perfil do outro, quais são as vivências do outro. Dessa forma, a gente consegue escutar o outro e se conectar. E quando a gente se conecta, a gente consegue fazer ao outro o que ele precisa, o que ele gosta, o que se encaixa ao perfil dele, e não o que a gente gostaria que fizessem com a gente. Então, a partir do momento que eu me conectei verdadeiramente com o outro e eu consigo fazer para ele o que ele precisa, e isso acontece mutuamente, isso acontece em uma via de mão dupla ou tripla, né? Temos um clube com muitas pessoas, que o conflito ele pode ser um impacto não só de duas ideias, mas de várias ideias e de várias pessoas. A gente consegue resolver o conflito de uma maneira que seja benéfica para todos. A gente consegue levar tudo o que a gente traz de Rotaract sobre companheirismo, sobre estar ali, sobre ouvir o outro, sobre entender o outro, e a gente consegue trazer isso para dentro do conflito e fazer ele realmente ser um aprendizado e um crescimento tanto individual, tanto coletivo para todos do clube. Nós falamos muito sobre clubes com representatividade, nós queremos e lutamos por clubes diversos, plurais. Então é fato que os conflitos vão acontecer, né? Não é possível a gente colocar ali
15, 20, 10 pessoas diferentes, plurais, dentro de um clube para discutir ideias, para gerenciar projetos, para realizar reuniões, sem que as ideias se choquem, né? Sem que as realidades, as dores de cada um sejam antagonistas uma hora ou outra. Isso vai acontecer, isso é fato. E não é para deixar de acontecer. A gente quer e luta justamente por clubes plurais, com diferentes ideias, para que a gente possa cada vez mais enriquecer o nosso clube, os nossos projetos, atingir a comunidade de diversas maneiras positivas, com os nossos projetos e as nossas ações, mas que isso a gente vai conseguir com esse clube plural, que vai gerar conflitos. Então, gerenciá-los da melhor forma é o que vai fazer o nosso clube, os nossos associados se desenvolverem. Afinal de contas, é para isso que a gente está aqui, é para isso que muitos de nós entramos no Rotaract, para impactar a comunidade e para nos desenvolver enquanto líderes também. Muito obrigada a todos os companheiros que estão acompanhando o trabalho da Universidade Rotaract. E é isso, muito obrigada, companheiros.